Vamos lá então, boa noite, começando mais uma vez, agora gravando. Lembrando que vai ficar disponível no meu canal no YouTube essa aula. Estou aqui para falar mais hoje sobre essa nossa ancestralidade do feminino. Por que a sociedade julga tanto as mulheres livres, donas de si? Por que a sociedade, mesmo que velado, né? Às vezes é explícito, né? Às vezes a gente ouve realmente esse preconceito, mas por quê? As mulheres, elas ainda sofrem com esse preconceito. Então vamos começar com a meditação. Pedir para vocês fechar os olhos um pouquinho. Lembrando de manter os microfones fechados, por favor. Inspire e expira profundamente. Para que a gente possa chegar, para que a gente possa sentir a energia dessa roda se formando. Inspira, expira. Vai soltando. Ao inspirar e expirar, deixe que o ar chegue até o baixo ventre e vai relaxando o seu corpo. Vai trazendo a consciência para o aqui e agora, para o presente. Deixe o dia do lado de fora, todos os acontecimentos do dia, deixe para o lado de fora. E vai trazendo a consciência para a sua respiração. Visualize no alto da cabeça uma esfera de luz brilhante e resplandecente, do tamanho de uma bola de tênis. Essa esfera, ela gira em torno do seu eixo central, emitindo luz para todas as direções. Essa esfera entra pelo topo da cabeça no nosso chakra coronário. Ela fica da cor violeta e ela limpa, energiza, purifica e equilibra, trazendo contato direto com o nosso eu superior. Essa esfera de luz deixa um rastro, vai até o ponto entre as sobrancelhas. E ela limpa, energiza, purifica e equilibra, ficando da cor azul índigo, que é a cor do chakra frontal. É nesse momento que você se conecta com a sua alma, abre as portas da tua intuição, da sua natureza selvagem. Essa esfera de luz deixa um rastro, vai até o ponto no centro da garganta, no chakra laríngeo. Ela limpa, energiza, purifica e equilibra, trazendo aí a energia da nossa comunicação desbloqueada, da nossa expressão. E ela fica da cor azul celeste. Visualiza essa cor do seu laríngeo agora, nesse momento. Essa esfera de luz deixa um rastro, vai no centro do peito, no nosso chakra cardíaco. Ela limpa, energiza, purifica e equilibra, trazendo a nós a abertura do nosso chakra cardíaco. Através da cor verde e rosa, liberamos as mágoas, as culpas, os medos, a tristeza. Libera, libera.
Deixa sair. Essa esfera de luz deixa um rastro, vai até o ponto embaixo do umbigo, no nosso chakra sexual. Ela fica, um chakra antes, no plexo solar, acima do umbigo. Ela fica da cor amarelo no nosso chakra do plexo solar. Ela limpa, energiza, purifica, equilibra, fazendo com que a gente consiga digerir todas as toxinas que acabamos acumulando nos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Libera. Essa esfera agora sim vai para baixo do umbigo, no chakra sexual, fica da cor laranja e ela limpa, energiza, purifica e equilibra, trazendo para nós o prazer de sermos nós mesmas. A autoaceitação, o autoamor, o auto prazer de sermos quem somos, na totalidade do nosso espírito. Essa esfera deixa um rastro, vai até o ponto no assoalho pélvico, no nosso chakra básico, ela fica vermelha. E ela limpa, energiza, purifica e equilibra, elevando a energia vital do nosso corpo e nos conectando diretamente ao centro da Terra. E a energia que chega a nós desde o centro da Terra, através de um fio condutor, se conecta novamente com o chakra básico, sobe trazendo energia para o chakra sexual, depois sobe trazendo energia para o chakra do plexo solar, depois sobe e traz energia para o chakra cardíaco, depois sobe e traz energia para o chakra laríngeo, sobe e traz energia para o chakra frontal entre as sobrancelhas e vai até o chakra coronário no topo da cabeça e sai como se fosse um chafariz de luz que envolve todo o nosso corpo. Inspire e expira profundamente, vai sentindo toda a sua aura protegida, limpa, iluminada, todo o seu campo energético. Inspire e expira, sol. Arro, gratidão a presença de vocês aqui hoje. Vamos voltando aqui agora nessa presença divina, que a grande mãe possa abençoar a cada uma de nós. Gostaria de começar essa aula me apresentando. É uma coisa que eu não costumo fazer, mas como tem muita gente chegando nova, eu não sei quem está aqui ao vivo comigo, se já me acompanha um tempo no Instagram. Vão me comentando aqui no chat para eu conhecer um pouquinho de vocês. E eu quero estar falando um pouquinho, então, dessa minha trajetória, principalmente em relação ao feminino, ou sagrado feminino, ou o profundo feminino. Eu gosto muito de falar nesse termo do profundo feminino. Sou Margarete Souza, estou Margarete Souza nessa encarnação. Eu acho que desde sempre, desde muito nova, eu sempre tive muita curiosidade para entender os mistérios da vida, os mistérios do espaço. Quando eu era pequena, eu queria ser astronauta, porque eu queria estar mais perto das estrelas. Eu tinha esse sonho de criança, né? E sempre fui uma entusiasta e uma estudiosa desse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Comecei a minha trajetória de autoconhecimento aos 15 anos de idade, e foi a partir desse período que eu comecei a estudar astrologia. Depois da astrologia veio a cosmologia maia,
É, depois da cosmologia maia, vieram aí muitos cursos, eu participei de grupos da Grande Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensionados, participei de muitos eventos relacionados às chaves de Enoch, que é o estudo, né, dentro da Academia de Ciências Futuras, do JJ Hurtak, da Desiree Hurtak. Muitos anos, né, estudando. Uh, Tudo que você possa imaginar de terapias eu fiz curso de projeciologia, curso de cura prânica, o reiki, né? Sou mestre reiki, até que eu conheci o xamanismo em 1996, e aí o xamanismo me fez um grande ancoramento nesse sentido de sentir a terra, né? De sentir realmente os ciclos naturais, que era algo que eu já buscava há muito tempo. No xamanismo, eu me iniciei dentro da tradição nativa norte-americana, sou muito mais, puxo mais para a linhagem Cherokee, apesar de ter conhecido várias linhagens aí dentro do Conselho dos Anciãos, dos cabelos trançados, mas os ensinamentos Cherokee sempre me tocaram muito o coração, porque tinha uma similaridade com os ensinamentos da cosmologia maia, né? Então a gente vê a cosmologia maia com a cosmologia Cherokee muito parecidas em muitos aspectos. É, eu atuo como terapeuta holística, né? Então eu faço atendimentos individuais, faço atendimentos em grupo, voltando agora esse ano ainda sem previsão de data, mas pretendendo voltar com os encontros presenciais, estudando aí algumas datas, alguns lugares. E a minha vida não é porque eu sou terapeuta holística que eu vivo o autoconhecimento. É por conta do autoconhecimento que eu acabei assumindo o meu lado de terapeuta holística, né? E essa questão do feminino, principalmente dentro do xamanismo, a gente tinha muito grupo de mulheres, né? Tanto que um dos grupos que eu conduzo, que a gente está, aliás, agora indo para a 12ª lua, é o Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é um xamanismo para mulheres, que vem através do conhecimento da nossa verdade primordial. E eu participo de grupos só de mulheres desde o comecinho, quando eu conheci o xamanismo com a minha instrutora. E aí eu tinha o grupo misto e tinha um grupo só de mulheres. Então a gente, dentro dessa trajetória do feminino, estudei muitos os arquétipos, arquétipos das deusas, arquétipos do feminino sagrado, dentro do Conselho das Anciãs das 13 Luas, junto com a minha instrutora. Só o Conselho das Anciãs foram uns 5 ou 6 anos de intensos estudos e práticas, fora as iniciações individuais que eu fiz dentro desse caminho. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês é uma informação de ouro, né? Que é algo que realmente transformou a minha vida. E a minha missão hoje é poder cada vez mais passar essa informação adiante. Porque eu sinto que é de uma preciosidade e de uma necessidade nesses momentos de transição planetária que nós mulheres precisamos entender a nossa função cósmica nesse sentido, né? E a transição ela está aí, ela está acontecendo. E ela vai acontecer ainda por milênios, né? Nenhuma transição planetária acontece da noite para o dia, né? A gente está aqui, daqui a pouco, pronto, a gente virou um planeta de regeneração e está tudo certo. Não, nós estamos nessa trajetória. Só que o ponto que nós estamos dessa transição planetária, nesse momento, é de vital importância que entendamos como nós estamos conectando a nossa energia nessa energia do feminino da Terra, do feminino do universo, tá? Então, quando eu atendo muitas mulheres, né? Aliás, o meu público é mais de 90% de mulheres, né?
as rodas que eu abro, as coisas que eu vou falando, né, que eu vou interagindo em rede social, geralmente são as mulheres que acabam entrando em contato e acabam compartilhando coisas para mim. E nos últimos tempos eu tenho percebido, principalmente agora, na questão da pandemia, eu tenho percebido muitos relatos, eu tenho percebido, não, eu tenho recebido muitos relatos de mulheres que falam a respeito da dificuldade de bancar e sustentar a sua própria liberdade. Não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram. Muitas mulheres me relatando a dificuldade de estar bancando a sua liberdade e ser dona de si. Nós vivemos numa sociedade ainda patriarcal, né? Vou contar um pouquinho daqui a pouco a história, né, dessas eras, como que a gente chegou até aqui, mas na estrutura social que está sendo desmantelada, que está sendo desconstruída nesse momento, a gente ainda sente no nosso dia a dia, nos olhares, seja de familiares, seja de amigos, no trabalho, um olhar estranho quando a mulher ela está bem, ela está sozinha, pode até ter um companheiro, pode ter família, isso não entra na questão. Mas se a mulher ela é independente, qualquer coisa que aconteça no seu redor, ela banca a si mesma e não entra mais em dramas de controle, ela é considerada um perigo para a sociedade. Essa mulher, inconscientemente, isso às vezes, aliás, muitas vezes, não é visto, não é consciente das pessoas esse julgamento. Elas têm um olhar ancestral em relação a essa mulher, de que a mulher livre, independente, ela é um perigo para a sociedade. Então, o que nós somos bombardeadas diariamente? Por incrível que pareça, isso ainda está na psique humana, né? A mulher, ela tem que ter a família. Quantas vezes eu escuto de clientes que casaram, mas não querem ter filhos e tá tudo certo, quer viver a vida normal e recebem uma cobrança tão grande de serem mães e tá tudo certo também quem quer ser mãe, né? A questão, o ponto principal é você ser livre e sustentar as suas escolhas, independente da pressão externa seja de amigos, seja de familiares, seja de colegas de trabalho, de estudo, de faculdade, independe. Independe. A história é que quando encontram uma mulher que banca a si mesma, ela se torna um alvo, ela se torna um sinal de perigo. Há um alerta que acende no inconsciente das pessoas, no inconsciente coletivo. Concordam comigo? Acontece, já sentiram isso? Comenta aqui no chat, deixa eu ver aqui. A Maria falou: acompanho faz um tempinho, mas vai ser lindo ver você apresentar e ouvir sua trajetória. Obrigada, querida. Gratidão. A Cris, de Brasília. Oi, Cris. Ah, eu lembro, lógico. Você fez a mentoria comigo. Sim, bem-vinda. Então, deixa eu tomar uma aguinha. Então, nos primórdios do tempo, quando ainda se fazia a religião, vamos dizer assim, a conexão, não é nem religião, a conexão e a reverência à Grande Mãe, nessa época, ainda as mulheres tinham um certo respeito e um certo lugar de fala, né? Esse lugar de fala, ela estava diretamente conectada com o princípio do feminino sagrado. Esse princípio do feminino sagrado está conectado com a lei universal de que tudo nasce do feminino. Essa é uma das principais leis universais
que, aliás, os Cherokees, eles falam de 3 leis principais, que é a primeira, tudo nasce do feminino, isso é lei, isso é da natureza, nada nasce da polaridade masculina, tudo nasce da polaridade feminina. A outra é que tudo seja feito pela vontade do grande espírito, dessa energia maior, né, da energia dos Tunkashilas. E a outra é que nada e ninguém pode vir a machucar a nossa criança. Então, são 3 leis que eles utilizam sempre para todas as questões que eles acabam levantando, principalmente nos conselhos. Então, voltando para essa primeira lei, que tudo nasce do profundo feminino, nós entendemos que o que gera a vida nesse sistema planetário vem a partir do feminino, do biológico feminino. Isso é natural, ok? No início dos tempos da humanidade, as mulheres, por elas gerarem vida, elas tinham esse reconhecimento de toda a sociedade como deusas. Eram consideradas deusas porque elas eram imagem e semelhança da grande mãe. Que grande mãe? A própria Mãe Terra. A grande Mãe Terra. Aquela que está ali parindo todos os seus filhos, o reino animal, o reino vegetal, o reino nominal, o reino, todos os reinos. Na grande abundância ela vai, né? As árvores vão se multiplicando, os peixes, os animais vão se multiplicando. Então eles entendiam que a partir do feminino, que gera e que faz nascer, é que a evolução acontecia, que a abundância e a prosperidade e a nutrição sempre estaria presente. Então, o entendimento da abundância e da nutrição está intrinsecamente ligado a esse feminino sagrado. E então as mulheres, elas eram reverenciadas como deusas porque elas tinham a conexão direta com a Mãe Terra, através do seu útero sagrado, através do seu sangue, da sua lua. Então, no princípio dos tempos, existiam as tendas vermelhas. Tinha até uma série, The Red Tent, que era a tenda vermelha no Netflix, infelizmente eles tiraram, não tem mais. Mas que mostravam que as mulheres, elas se uniam, né, no seu tempo da lua e doavam o seu sangue para a terra. E nesse doar o sangue para a terra era uma cerimônia, um ritual de agradecimento à grande mãe por tudo que ela nos dá, por todo o alimento, por toda a abundância, pelas águas, pelas árvores, pelos peixes, pelos animais, pelo céu, pela terra, pelo vento, pela chuva, pelo sol. Então, era primordial que as mulheres elas fizessem essa cerimônia. Por isso que, olha como é forte essa memória ancestral. Desde essa época, porque as mulheres que viviam juntos na tribo, as mulheres em período fértil que estavam com a lua vermelha, elas menstruavam juntas, a lua chegava junta. E hoje em dia as mulheres, isso, gente, eu estou falando de milênios, isso é mais de 10 mil anos. E hoje em dia, até hoje, as mulheres que estão juntas, que convivem juntas, geralmente sincronizam o período menstrual. Já aconteceu isso com vocês? Depois comenta aqui no chat para mim. Então, geralmente, o ciclo, o grupo do trabalho, da mulherada, ou o grupo da família, ou mesmo em casa, a mãe com as irmãs, tudo, acabam sincronizando. Porque essa é uma memória ancestral que a gente traz dessa época, da Era do Cálice. Era do Cálice pelo ser o receptáculo que
gera vida. O que é o cálice? É o nosso próprio útero, né? Que gera vida, que gera todo esse material para a gente poder entregar para a terra. Então, era uma grande festa quando uma mulher paria um filho, e o filho não era dessa mulher, eram de todas as mulheres. Olha o que as mulheres de hoje pedem e clamam por uma rede de apoio, né? Será que não é também uma memória ancestral dessa época onde que o filho era da tribo, né? Onde o filho, todas as mulheres estavam ali cuidando dessa criança, compartilhando os seus saberes, cada uma com a sua qualidade, para poder trazer essa energia para esse ser que estava chegando. Então, todas essas memórias, elas estão muito vivas dentro do nosso registro acástico, que é o registro da nossa alma, mas não só no registro individual, no registro total, no registro do inconsciente coletivo. Algumas pessoas nessa época começaram a entender que existia um poder a mais aí. Então, a transição para o que a gente chama, né, de Era da Espada acontece quando as pessoas param de plantar com as mãos e começam a usar instrumentos. Então, elas se afastam da terra, elas não estão mais em contato com a terra. E aí começa-se aí os assentamentos, os povos não são mais tão nômades, começa a agricultura, eles começam a forjar a terra com, né, cortar a terra com enxadas, com arados. E aí é nessa época que os homens começam a tomar o poder, o masculino, a energia masculina começa a tomar o poder, não é mais, as mulheres não são tão reverenciadas e começam-se a proibir. Isso passou centenas e milhares de anos, tá, gente, nessa transição. Lembra-se que transição não é da noite para o dia. E aí começou-se os homens ficarem mais no poder, que antes eram as mulheres, porque elas tinham útero e elas tinham esse contato com a terra. Então, ter o contato com a terra através do seu sangue fazia com que elas tivessem o discernimento da sabedoria de saber quais ciclos estavam vindo. Se vinha o ciclo de seca, se vinha o ciclo de muita chuva, se tinham pragas, se não tinham pragas. Eram as mulheres que sentiam nessa conversa íntima com a Mãe Terra. E nessa época que a gente passa aí para a Era da Espada, a gente começa a perder essa conexão com a Terra com esses instrumentos. E aí o que acontece? Quem fica só com os receptores, com os receptores da energia dos sinais da Mãe Terra, são os animais do reino animal, que é considerado os receptores. E aí o reino humano, ele sai dessa recepção, ou seja, eles começam a transformar o seu cérebro instintivo em algo na evolução, faz parte da evolução, né? Então esse afastamento aconteceu e naturalmente, por esse afastamento, os homens começaram a entrar em cargos de poder. Entrando em cargos de poder para não ter mais o perigo de perder esse poder, começaram a proibir as religiões pagãs, o culto à Grande Mãe. E foi aí então que as mulheres começaram a ser perseguidas. Saltamos aí para a Idade Média, que foi o período mais denso e mais escuro na perseguição dessas mulheres. Então, como é que eles começaram a criar no imaginário do inconsciente coletivo? A mulher, ela tem que estar casada, ela tem que ter família, ela não pode contestar o homem. Então, isso começou a ser construído para que as mulheres parassem
de ter o seu contato com a terra, de ter o contato com as ervas, de perpetuar essa sabedoria. Mas, obviamente, o que unia todas essas mulheres era a vontade de perpetuar essa energia do culto à Grande Mãe, mesmo que inconscientemente, mesmo que elas não entendessem a princípio que não estar mais conectadas com outras mulheres fariam elas, de alguma maneira, sobreviver. Então, o que acontece na Idade Média? As mulheres começam a se afastar uma das outras para preservar o culto da Grande Mãe, a cerimônia do seu sangue sagrado, para que isso possa se perpetuar para mais gerações para o futuro. Só que algumas eram descobertas, começou aquela caça às bruxas, né? Falando que eram bruxas. O que é bruxas, né? São as mulheres que estão conectadas aos 4 elementos, estão conectadas com os ciclos da Mãe Terra. Essas eram as bruxas, né? Então, essas mulheres, elas eram um perigo, por quê? Porque poderia retomar-se esse contato com a Mãe Terra, com esse contato com os ciclos naturais, e eles perderiam poder. E aí, ó, isso faz muitos e muitos anos, centenas e milhares de anos, tá? Dizem que o patriarcado começou por volta de 3000 a.C., né? Em várias culturas a gente vê essa data. Então a gente está em 2022 da era moderna. Olha o tempo, né? Praticamente aí 6.000 anos que a gente está vivendo essa história. 5 a 6 mil anos que a gente está vivendo essa história. Então isso é muito tempo que fica reverberando no nosso inconsciente. Então, as mulheres que eram livres, sozinhas, independentes, geralmente moravam no meio da floresta para poder preservar esse contato com ciclos naturais, elas eram vistas como um perigo. Elas eram vistas como um perigo. Não uma mulher que, tudo bem, ela está morando sozinha, né? Deixa ela lá morando sozinha, ela gosta de falar com as plantinhas, né? De conversar com os bichos, com a água. Ah, tá tudo certo, né? Não. Mas não é porque a mulher era um perigo que ia roubar o marido da outra, essa mulher sozinha. É porque ela tinha conhecimentos de conexão com os ciclos naturais. Entendem como foi sendo deturpado durante todos esses anos, até os anos atuais, os períodos atuais, como foi deturpando a visão e a imagem dessa mulher independente? Isso está no inconsciente. A maioria das mulheres não percebem, a maioria dos homens não percebe, a maioria das pessoas não percebem que carregam essa memória ancestral. A primeira memória de que vivíamos em tribos e éramos muito unidas, e a segunda memória, para sobreviver eu tinha que ficar sozinha e não poderia me comunicar com ninguém. E só poderia fazer os meus rituais escondidas. Quantas mulheres, a nossa geração agora nem tanto, mas as nossas avós, as nossas bisavós, elas não poderiam nunca falar que estavam no tempo da lua. Era uma vergonha estar menstruada. Era sujo. Olha quantas crenças e quantos padrões foram colocados na sociedade para que as mulheres parassem de se conectar com a terra. E aí ainda criaram, nessa época em que as mulheres se distanciaram para sobreviver, começou-se uma energia de competição.
saímos da cooperação e entramos na competição, que é o que reverbera até os dias atuais. E isso que reverbera até os dias atuais, o que acontece, qual é o impacto na psique de uma mulher que, com coragem, autoconhecimento, decide viver a vida dela de forma autêntica, sustentando a sua independência, sustentando a sua liberdade. Se ela não controla esse autoconhecimento, se ela não faz um mergulho profundo dentro de si, ela vai sentir esses julgamentos e provavelmente em algum momento vai querer ceder à tentação de viver uma vida que não é dela. Ou vai acreditar dentro do seu inconsciente, da sua psique, que ela está fazendo errado, que ela não é aceita pela sociedade, que ela está fazendo errado. E aí, a criançada agora passando aqui. Então, é interessante como a gente vê, quando eu escuto essas histórias dessas mulheres que chegam até mim, que mas eu conquistei minha independência financeira, conquistei minha liberdade, e a grande maioria ainda quer ter um relacionamento saudável, quer ter um companheiro, mas sente que se não se tornar dependente desse homem, não vai ser feliz. Eu atendo muitas mulheres que falam isso, porque a sensação que dá é que ser livre, dona de si, é algo que é proibido na sociedade. É como se você estivesse marginalizada da sociedade. E aí, nesse momento, a gente volta. Num período, a gente não vai voltar numa era do cálice, muito menos na era da espada, a gente está saindo dessa era da espada, estamos entrando aí na nova era de ouro, que é a era da consciência. É nós resgatarmos como mulheres, sim, isso está na nossa função cósmica, esse retorno à grande mãe, esse retorno aos ciclos naturais. E é quando nós retornamos aos ciclos naturais e que nós tomamos a consciência de que muitas vezes os julgamentos, os olhares tortos e tudo mais, nada mais é do que uma influência que vem da nossa ancestralidade, que na verdade não tem necessariamente a ver com situações pontuais presentes. É algo que está aí reverberando nesse inconsciente. Faz sentido isso para vocês? Quero. Quem quiser abriu a câmera. E Adriana, querida, tudo bom? Adriana faz parte do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Fez sentido para você esse papo todo, Adriana? Maria falando que faz muito sentido. A gente conversa bastante disso, né, no conselho. É verdade, né, Margarete? Nós somos mulheres independentes, né? Ao mesmo tempo anciãs. Queremos também ter nosso par, mas também não queremos perder nossa liberdade, né? E o que a gente comenta muito é a questão da gente viver isolada, né, Margarete? Que as pessoas, não sei se elas têm algum receio de nos convidar, né? Sim, mas é porque esse receio vem dessa memória, entende? É o sinal de perigo. Sim, aí a gente fica meio isolada, né? Não porque nós somos pessoas solitárias ou isoladas, mas é porque acaba não se encaixando dentro dessa realidade da sociedade, né? Então, mas esse isolamento, ele tem a ver exatamente com essa memória ancestral de quando nós precisávamos sim nos isolar para nos proteger e sobreviver. E aí a gente acaba, nós estamos repetindo o mesmo padrão. Tem sentido. Totalmente na tua fala, que nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos nos preservando.
não é? Que fica Nos mais fácil acostumamos, ficar né? sozinha mesmo do que enfrentar. Quer É. ver uma coisa que eu vou falar? A Lua está perguntando se vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Lua. Margarete Souza, lá no YouTube. Quer ver uma coisa? Quem aqui é solteira, independente, chega num grupo onde só tem casais? Quais são os olhares que chegam para vocês? Quem já passou por essa situação? Eu já passei várias vezes. No começo me incomodava muito. Aí vinha sempre aquele papo: quando você vai ter namorado? Quando que você vai namorar? Quando não sei o quê. Gente, e era um incômodo. Você sente no ar, assim, sabe? É engraçado que acham que a gente fica desconfortável. É, mas as pessoas que ficam. É, exatamente, o desconforto é dos outros. Mas você sente, Maria, esse olhar estranho, assim, das pessoas, né? Nossa, parece que é uma aberração, né? Que a gente está chegando. Nossa, meu Deus, e agora, né? Essa mulher é um perigo. E aí o que que a gente sente? Ai, a mulher não é cúmplice de mulher, mulher sempre está na competição. Mas isso, gente, está na raiz dessa época, dessa nossa ancestralidade. E aí, como é que a gente muda isso? Como é que a gente modifica isso? Em primeiro lugar, autoconhecimento, autolibertação e sustentação do nosso propósito maior. Se conectar ao nosso propósito maior e, principalmente, retomar a nossa conexão com a Terra. Então, mulheres que ainda estão na lua vermelha, eu já estou na lua branca, já sou uma anciã, eu não sangro mais, porém, a Adriana fazendo assim também é da lua branca. Mas as mulheres que ainda têm a lua vermelha, entreguem o seu sangue para a terra, retomem esse contato com a abundância, porque além de você resgatar o sustento do teu poder interno, da sua mulher interna, você também vai começar a girar numa outra frequência. E nós estamos nesse momento, apesar de ter muita densidade na psique, apesar de ter muito medo por conta de pandemia e tudo mais, porém, tem muita gente da luz, muitos espíritos de luz que estão nos auxiliando nesse momento de transição. Então, nós que estamos num corpo biologicamente feminino, que tem esse útero, que sangra, quem ainda tem essa menstruação, que possa doar. A gente precisa voltar a doar esse sangue para a terra. A gente precisa voltar a fazer esse ritual. E é um ritual muito simples, muito simples. E você não precisa fazer em todos os dias do teu ciclo. Você pega um dia de maior fluxo, coloca um paninho ou coloca um coletor, pega, recolhe esse sangue junto numa vasilha com água, né? Mistura na água e oferece à terra. É só entregar à terra com a intenção de conexão. É só isso. Eu tenho casos de cura de mioma, de endometriose, de cólicas, de tudo que vocês podem imaginar de distúrbios uterinos através só da cerimônia, obviamente com acompanhamento médico, mas com um grande avanço na cura depois que a pessoa começa, a mulher começa a doar, né, ou plantar a lua, como a gente fala hoje, né? Então, nesse momento, a gente consegue entender e sustentar a nossa verdade a partir da nossa conexão com os ciclos naturais. Uma outra coisa que nos roubaram é o calendário mesmo. A gente fala isso dentro da cosmologia maia, né? O calendário gregoriano ele foi todo montado em cima de questões políticas.
Então, a gente vive sobre a égide de um calendário que foi montado por questões políticas e não por ciclos naturais. Então, o que é pedido, principalmente a espiritualidade pede nesse momento, é que a gente consiga realmente entrar novamente nesse contato com os ciclos naturais e respeitar o nosso biorritmo e respeitar, por exemplo, amanhã é plenilúnio de lua cheia, né? Vejam como que você funciona nas fases lunares. Como é que você está sentindo aí nessa noite pré, né, plenilúnio da lua cheia? Está muito forte hoje já. Né? A gente está aí perto do ápice de 100% de preenchimento da lua. Como que ela mexe com você? Qual fase lunar é teu ciclo, se você tem o ciclo ainda? A Maria falando, minha cólica diminuiu muito depois que comecei a plantar a lua. Sim, diminui mesmo. E quando passei a ouvir mais minha intuição, ela sumiu. Arrou, Maria, maravilha. A lua, tenho trabalhado bastante a minha relação com a menstruação e tem melhorado enormemente minhas cólicas. Sim, sim, melhora. E entrega mesmo. Ah, eu moro em apartamento, não tenho como. Pega um vaso com terra, entrega no vaso. A planta vai ficar maravilhada, linda, maravilhosa, porque é pura energia orgânica que gera vida, né? É um sangue extremamente nutritivo. E os anciãos do Conselho dos Anciãos dos Cabelos Trançados falam que quando as mulheres pararam de plantar a lua, as guerras começaram, porque a terra precisa desse sangue. É o nosso giveaway para ela, é a nossa doação. E isso é de responsabilidade da mulher, biologicamente falando, que tem útero e que sangra. Então, quanto mais a gente aumentar isso, mais a gente vai se fortalecer, mais a gente vai entender nossos ciclos e cada vez mais nos libertamos. E aí, não é mais chegar numa roda de amigos, de casais, e perceber os olhares incômodos. Não, a gente retoma os olhares de cumplicidade e irmandade. A gente passa para um outro nível. E é isso que a gente está precisando nesse momento, passar para esse novo nível, esse outro nível de relacionamento. Voltar a todo mundo se encontrar nas tendas vermelhas seria maravilhoso, né? A gente se encontrar nesse sentido, mas não é outros tempos, né? Então, que outros tempos? A gente, em vez de tendas vermelhas, a gente se encontra no Zoom, né? E a gente está aqui. A Adriana sabe, o último encontro do Conselho das Anciãs foi incrível. Reverberou, assim, grandes curas para todas as mulheres. A Lua ainda continua aqui, mas sinto ainda um grande medo de entrega completa aos ciclos naturais, ao fugir completamente dos padrões da sociedade. Esse sentimento de me sentir estranha, como trabalhar isso? Lua, aos poucos, porque o Matrix está aí, os padrões da sociedade estão aí. É estar nisso sem fazer parte. É estar na Matrix sem fazer parte. Porque a gente tem ainda muitos compromissos e questões que a gente tem que honrar, né? Então, você tem conta para pagar, tem boleto, todo mundo tem. A gente tem a condição humana, física, de terceira dimensão que a gente precisa dar conta. Mas trazer a consciência de que não fazemos parte disso, que isso é passageiro. E que a nossa conexão com a Mãe Terra vai além da condição humana. É o nosso espírito que se conecta. E aí isso é treino, a gente é treinar absolutamente todos os dias. É que nem ir para a academia treinar o físico, a gente treina essa conexão com a Mãe Terra todos os dias. De que forma? Olha, o ar, agora que a gente está passando de estação, é perfeito para a gente sentir a passagem da estação de ano, sabe? Perceber de manhã que horas que o sol está nascendo, que horas que o sol está se pondo, se já mudou, né? O sol está nascendo aqui, ele já vai estar mais ou menos aqui, né? Ele muda a elíptica, né? Conforme a estação.
observação, vai observando e vai vendo esses ciclos e como você se sente em relação a cada ciclo desse, tá? E assim, é diariamente, Lua, é diariamente. Não só a Lua, mas para todos, é diário. Tem que se fazer todos os dias esse momento de contemplação do ritmo da natureza, dos pássaros, dos animais, do céu, se tem nuvem, se tem chuva, se tem calor. É integrar-se a essa natureza. E aí, aos poucos, você vai saindo dos padrões da sociedade, você vai saindo da importância desses padrões da sociedade. Você vai se centrando e vai colocando dentro de você essa energia cada vez mais do autoconhecimento. Respondi para você, Lua? Tudo certo? Pode escrever aqui para mim, por favor. Então, o que eu vejo hoje de solução para essas mulheres não se sentirem sozinhas, não se sentirem desamparadas, não se sentirem fora da turma, fora da tribo, porque isso também dói, porque a nossa memória ancestral é a gente viver em tribo, não viver isolado. E a memória ancestral é isolado é quando eu estava sofrendo, em tribo é quando eu estava feliz. Então eu vou diminuir, vou me encaixar num contexto social, porque aí eu vou satisfazer a minha memória de quando eu vivi em tribo. Só que não acontece isso. Não acontece. E aí o resultado disso é uma frustração gigantesca e uma vida em prisão, sempre fazendo o que os outros querem. E aí não funciona. Não funciona. Então, bancar essa verdade é se conectar em primeiro lugar com os ciclos naturais. Primeira coisa. Não tem como você sustentar a sua verdade sem você voltar para a mãe, para a grande mãe. Principalmente na conexão com o seu útero. Arrou. Esse era o recado que eu queria passar nessa aula para vocês. Agradeço a cada uma que entrou aqui. Como a gente mudou de data, então acabou atrapalhando mesmo, né? Que a gente tinha aí muita gente para o dia 1º, mas deu um pau geral. Meu computador não ligava, meu celular não funcionava. Aí acabou a luz. Eu falei, bom, não era para fazer no dia 1º, tá? Mas todo mês eu vou fazer uma aula gratuita trazendo outros assuntos importantes, principalmente agora para o mês que vem. Vou falar muito do ano novo, como a gente envolve nessa energia do ano novo. A partir do dia 28/2 até dia 19/3, vou retomar aquelas lives diárias da contagem dos 20, para a gente se preparar para o ano novo, que é dia 20 de março, né? Que é quando o Sol está a 0 graus de Áries, equinócio do outono, equinócio da primavera, né, para o hemisfério norte, equinócio do outono para o hemisfério sul, e também o início do calendário de contagem longa dos maias. Então, é um outro calendário também que eles utilizam muito, né? É uma data muito importante. Esse ano a gente tem aí uma conjunção muito importante de Júpiter e Netuno também, que o ápice é em abril, e aí eu quero falar mais sobre isso e dessa preparação na nossa aula gratuita para o mês que vem, para a gente poder continuar esse nosso bate-papo, tá? Essa gravação vai ficar lá no meu canal no YouTube, Margarete Souza. Vocês podem acessar, pode compartilhar, se quiserem compartilhar, para que a gente traga cada vez mais essa consciência para as mulheres, para elas não abandonarem o seu próprio propósito por se sentirem sozinhas. Ser livre é possível e é super possível ainda vivendo em comunidade, em tribo, na sociedade. É super possível, mas essa mudança tem que ser dentro de cada uma de nós. Então eu conto com com o seu trabalho interno, porque isso reverbera na teia. Uma mulher
livre, liberta, dona de si, que está em conexão consigo mesma, ela autoriza através da teia da vida para que a outra mulher também fique sustentando a sua energia. E quem sabe, né, um dia a gente voltar a morar em tribo, eu tenho esse sonho, a gente voltar a morar em tribo, mas que a gente possa atrair aquilo que realmente reverbera dentro do nosso coração. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que eu tenha ajudado e tenha esclarecido essa questão. Então, todas as vezes que vocês se sentirem sozinhas, é memória ancestral, principalmente da Idade Média, que a gente tinha que se esconder. Quando você quer estar em tribo, una-se às suas amigas, conversem com elas, conversem com essas mulheres, façam rodas, né? Compartilhe alimento, todas essas coisas a gente traz essa memória das tendas vermelhas, onde a gente ficava junta. Por isso que a cozinha é um lugar onde a gente acaba se reunindo, né? Porque traz essa memória, porque tinha os alimentos, as mulheres na menopausa, já na lua branca, cuidavam das mulheres, elas ficavam jejum 4 dias, só doando seu sangue. Jejum, assim, de fazer as coisas, né? Comiam uma frutinha, uma semente, coisas mais leves, e ficavam ali em plena conexão com a Terra, em plena conexão, plena meditação. Então, que vocês possam sentir também esse estado que a gente chama de standstill, de imobilidade, de sentir a Terra, de ter esse tempo com a Terra. Senão, a vida atropela a gente e a gente não tem esse tempo de qualidade com nós mesmas. E aí, as mulheres voltam a se unir, nem que seja aqui pelo Zoom, mas a gente volta a se unir, a gente volta a se conectar. Arrom. Gratidão profunda. Quem é aí da Escola de Saberes Essenciais, amanhã tem aula, a gente está lá também na preparação para o nosso pro ano novo, mas lá no meu Instagram, @soumargaretesouza, vai ter a live do dia 28/2 até dia 19/3, sempre às 18 horas. Eu vou lançar lá depois para vocês poderem lembrar. Gratidão, gratidão, gratidão. Grande beijo no coração de cada uma de vocês. Bom descanso e a gente se vê. Tchau!